Bem, a gente ficou... Essa aqui é a aula 10. Vamos lá. Então, a gente ficou... Acho que foi aqui, né? Então, a gente viu na aula passada sobre o traçado dos diagramas de forças solicitantes internos, né? E a gente viu alguns exemplos da determinação da função e do traçado para vigas isostáticas, vigas simples, com cargas pontuais. Então, ficou faltando dessa aula o caso com carga distribuída, né? Como a gente obteria essas funções para carga distribuída e o traçado dos diagramas também. Então, vamos continuar aqui. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é o objetivo fundamental dessa disciplina aqui. Isso tem que estar no sangue do engenheiro. Então, qualquer coisa que vocês não estiverem entendendo, vocês anotem aí a dúvida, perguntem. Assim que a gente fizer uma pausa, perguntem, porque isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. Isso aqui, assim, tem que ficar... Vocês têm que saber isso aqui só de olhar. Porque é o fundamental, tá? E disso aqui vai depender outras disciplinas que vocês vão ver mais para frente, também de análise estrutural, como hiperestática. Então, isso aqui tem que ficar bem claro, porque senão lá na frente vocês não vão conseguir desenvolver, né, as outras disciplinas, porque o conteúdo das outras vai depender disso aqui. Então, vamos lá. Vamos ver o caso de uma viga via apoiada, né, com uma carga distribuída uniformemente. Neste caso, né, a carga distribuída em todo o comprimento dessa viga. Como que a gente determinaria aqui as funções que expressam os reforços solicitantes internos ao longo dessa viga? Vamos lá. Vocês já sabem o procedimento, né? O passo 1 é sempre você determinar as reações nos apoios. Isso aí vocês já aprenderam a fazer. Boa noite. O segundo passo é você determinar quais são as seções chaves dentro de daquela estrutura, né? Para você determinar os tramos, né? Os trechos que são diferentes. Porque as funções, elas não são a mesma para todos os trechos. Você pode ter um trecho com um carregamento distribuído e outro trecho com um carregamento com cargas pontuais. Então, você vai ter uma função para expressar a variação de momento no trecho com carga distribuída e outra função diferente no trecho com carga pontual. Então, você tem que diferenciar esses trechos, né, para conseguir determinar as funções e para traçar os diagramas corretamente. Vamos lá. Nesse exemplo aqui, quantos trechos vocês têm nessa viga aqui? Alguém sabe responder? No caso Oi, da boa viga... noite. 3. No caso aqui da viga do exemplo, vamos lá. Não olhem ou seja, não olhem todas essas dimensões aqui, essas letras aí arbitrárias que são para, né, colocar valores arbitrários ao carregamento. Olhem a viga, a estrutura como ela é. Ela é uma viga biapoiada, submetida a uma carga uniformemente distribuída, né, em todo o comprimento. Então, quantos trechos diferentes eu teria nessa viga? 2. 2, quais seriam? Esse primeiro S aqui e os apoios. Não. Então, esse aqui está determinando uma seção genérica para a gente achar a função, né? Então, por isso eu falei que esqueçam essas coisas aqui. Observem só a estrutura.
¿Existe alguma mudança de carregamento ao longo dessa via? Não, o carregamento é uniforme aí. Então, eu só tenho esse trecho, não tenho outro trecho diferente. Porque em qualquer seção dessa via que eu cortar, eu vou ter a mesma configuração de carregamento. Eu tenho essa carga distribuída uniforme. Se essa carga não estivesse distribuída em todo o comprimento, se ela chegasse até a metade ou até outro ponto qualquer, eu teria um trecho com essa carga e outro trecho diferente do outro lado. Mas eu só tenho esse carregamento e ele é uniformemente distribuído, então eu não tenho mudança na configuração do carregamento e não tenho mudança também no elemento. O elemento ele é constante. Então, a gente só tem aqui duas seções-chave, que seriam dois apoios, né? E um trecho. Então, como que a gente determina essas funções? A gente vai cortar, né, a uma distância x qualquer dessa via. Então, essa seção S aqui representada está representando uma seção qualquer, a uma distância x, né? Esse x pode ser aqui mais para a esquerda, mais para a direita. Tem um valor genérico. Como eu tenho uma carga distribuída que vale Q, se eu cortar aqui em S, a resultante dessa carga distribuída, nesse trecho que eu vou cortar, vai ser Q multiplicado x, certo? Eu vou cortar aqui a uma distância x. Então, a qualquer distância x que eu cortar, seja aqui, 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 eu vou ter uma resultante que multiplica x, concentrada no meio desse tramo, né, desse trecho, a x sobre 2, né, na metade desse trecho. Então, beleza. Então, com essas informações, eu consigo determinar, então, as funções. Primeiro do momento. Vamos lá. Primeira coisa, né, cálculo das reações nos apoios. Se vocês fazem a determinação aí das reações, vocês vão ter QL sobre 2 em cada apoio, né? E a reação horizontal é zero, porque não tem carregamento nessa direção. Observem que eu tenho uma carga Q, né, distribuída em L. Então, a resultante de toda essa carga distribuída vai ser Q multiplicando L, certo? Aqui no meio. Como eu tenho um Q por L aqui no meio, eu vou ter uma reação que é L sobre 2 desse lado e outra reação que é L sobre 2 desse outro lado. Isso aí vocês já viram, né? No passado, mas vocês podem determinar também com as equações que vocês já conhecem, né? As 3 equações de equilíbrio da estática. Então, vamos lá. Dando valores arbitrários em função do carregamento e do comprimento L para essas reações aqui, valores genéricos, perdão, não são arbitrários, eles dependem dessas variáveis, eu vou ter, então, um trecho único, né? E as seções chaves A e B. Então, vamos lá, pessoal. Qual seria a função que expressa o momento em x? Observem aqui, eu já coloquei a equação toda, mas vamos ver de onde que saem essas coisas. Para calcular o momento aqui, na seção S, né, que seria em x, eu teria o quê? Essa reação no apoio, que é L sobre 2, que seria isso aqui, multiplicando x. Eu teria esse momento, né, de que L sobre 2 multiplicando x. Nesse caso, eu coloco positivo, porque ele vai tracionar as fibras inferiores, né? Observem aqui como é que ele giraria. Vai tracionar aqui as fibras inferiores dessa viga. E eu teria outro momento no sentido contrário, nesse caso aqui negativo, porque vai tracionar as fibras superiores, de QX, essa resultante, multiplicando aqui x sobre 2, que seria isso aqui. Certo? Então, eu teria que x quadrado, porque eu tenho 2x aqui multiplicando, né? Seria isso aqui. Isso aqui foi simplesmente organizado, esse termo aqui para frente e esse outro para trás, né? Então, a função momento ela é descrita por uma função de segundo grau. Né? Eu tenho um x quadrado aqui.
Seria uma função de segundo grau. Então, o gráfico aqui, ele vai ser descrito por essa função que seria uma parábola, né? Ele não vai ser uma reta. E quais seriam os valores do momento nos extremos, nos apoios A e B? Vamos lá, no apoio A, x vale 0. Então, substituindo aqui 0, eu teria que m em x é 0. E em L, né, que seria no apoio B, eu teria, então, substituindo aqui L, que L quadrado mais que L quadrado, perdão, menos que L quadrado mais que L quadrado, isso aí vai ser A também. Então, por isso aqui, né, o momento em x igual a L também é 0. Beleza, então a gente já tem a função que descreve o momento ao longo dessa via e os valores extremos. Então, vamos lá. O cortante. A função que descreve o cortante, ou você pode determinar da mesma forma, fazendo um corte, ou você simplesmente calcula a derivada do momento, porque você já tem a função momento, e o cortante é a derivada da função momento. Então, a derivada disso aqui, né? Derivando aqui x quadrado, que seria 2x, né? Os dois vão ser eliminados. Eu vou ter menos qx nesse termo. E esse aqui, né? Derivada de x vai ser 1, que multiplica esse termo constante, que vai ficar aqui. Então, eu teria a função que descreve o cortante. Observem, então, aqui, que o cortante é uma função linear, né? Se eu tenho uma função quadrática, descrevendo o momento, a derivada de uma função quadrática é uma função linear. E os valores nos extremos? Da mesma forma, substituindo em x igual a 0, eu substituo aqui 0, né? Vou ficar com QL sobre 2. E em x igual a L, eu vou ter aqui menos que multiplica L, mais QL sobre 2. Isso vai dar menos que L sobre 2, certo? Só fazer a substituição aqui de L e vai dar esse valor aqui de menos que L dividido por 2. Alguma dúvida aqui? Ficou claro isso aqui, pessoal? Sim. Tá bom, vamos continuar então. Então, a gente já tem as duas funções, né? A função que descreve o momento fletor e a função que descreve o cortante. O que está faltando, então, para o traçado desses gráficos? Eu preciso conhecer o momento máximo. Em qual seção estaria o momento máximo, né? Porque eu só tenho aqui um valor 0 e 0. Eu preciso fazer o traçado dessa parábola, né? Dessa curva. E eu preciso saber a que distância está o momento máximo nessa via. Como que a gente determina essa seção? Então, eu tenho a função cortante, né? O cortante é a derivada do momento. Se a função ela é uma curva, certo? Quando o cortante for 0, for nulo, eu vou ter o valor máximo do momento. Porque a derivada, ela descreve a tangente, né? A tangente da curva. Então, eu vou ter no ponto da tangente 0 uma inflexão. E é nesse ponto que vai estar o valor máximo. Então, o que a gente faz? A gente vai encontrar a posição de x para a qual o cortante é 0. Então, eu pego aquela função do cortante que a gente determinou na slide anterior, que seria menos qx mais ql sobre 2, igualando a 0, eu vou encontrar o valor de x, para o qual essa função é 0. Né? Se vocês fazem aqui, passam isso para o outro lado, e passam q dividindo, vocês vão encontrar o valor de x, que vai ser igual a L sobre 2. Então, o momento máximo, ele vai estar em L sobre 2. Seria no meio da via. Observem que faz todo sentido, né? Porque você tem um carregamento uniforme, então ela vai se deformar, né?
ela vai se fletar assim, né? Ela está bem apoiada e o momento máximo vai ficar no meio. Então, pessoal, substituindo esse valor de L sobre 2 na função de momento, que a gente também determinou, vocês encontram qual o valor de momento máximo nessa viga. Então, a função de momento, essa aqui, que vocês já tinham determinado aqui, né? É só substituir aqui em x o valor de L sobre 2, que seria, né, a distância a qual eu encontro o momento máximo. E vocês vão ter, então, que o momento máximo, ele vai ser Q, L quadrado dividido por 8. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que vocês já precisam ter na cabeça. Quando vocês tiverem uma viga apoiada com um carregamento uniformemente distribuído, vocês já têm que saber de cabeça que o momento máximo no meio da viga, ele vale Q, L quadrado dividido 8. Isso aí tem que estar na cabeça do engenheiro. São coisas que você precisa saber, assim, de cabeça, né? Você pode determinar a equação, mas isso aqui é um valor muito comum. Você vai encontrar vigas com carregamento distribuído uniforme muito frequentemente. Então, é óbvio que você não vai saber de cabeça o momento máximo em todos os tipos de estrutura e para todos os tipos de carregamento, né? Mas para uma viga simplesmente apoiada com carga distribuída em todo o comprimento, você já precisa saber de cabeça que o momento máximo ele está no meio da viga e ele vai valer Q multiplicando L quadrado sobre 8. Então, com isso aqui, vocês conseguem determinar o momento máximo em qualquer viga desse tipo. Só sabendo isso aqui de cabeça. Tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz o gráfico? O gráfico de momento e constante ficariam assim, então, pessoal. O momento é uma função quadrática, então você tem uma curva, certo? Você tem zero nos apoios. Então, você vai ter uma curva aqui, né? Uma função quadrática. E o valor máximo no meio, que é L quadrado dividido 8. Aqui no meio. E o constante. Como o momento é uma função quadrática, o constante é uma função linear, porque é a derivada. Então, você precisa prestar atenção nessa coisa. Você não pode desenhar um gráfico de constante, por exemplo. Porque o gráfico do constante seria constante quando o momento é linear. Porque a derivada de uma reta vai ser uma constante. Mas a derivada de uma curva vai ser uma reta. Então, você já tem que saber que quando você tem um momento variando segundo uma função quadrática, o constante vai variar segundo uma função linear. E você desenha com o valor que já tinha calculado, né? Em um apoio ele vai valer QL sobre 2, e no outro ele vai ser negativo, menos QL sobre 2. Então, é só, né, você encontrar essa distância aqui para cima, aqui para baixo, né, lados opostos do gráfico, e você traçar a reta unindo esses pontos. Observem que isso aqui é para ser traçado à escala, né? Por isso que tem essas descontínuas aqui, exemplificando para vocês, né? A escala, né? As distâncias. Mas vocês não vão fazer isso à escala, né? Por praticidade. O certo seria fazer a escala, mas hoje em dia esse gráfico você nem faz na prática na mão, você tem com programas e tal. Então, a gente está estudando porque vocês precisam aprender. O importante é que você saiba, né? A forma do gráfico, onde que está o momento máximo, onde que os momentos são zero, onde que o constante é zero. Então, assim, vocês não precisam fazer o desenho à escala, né? Na disciplina, por uma questão prática. Se você estiver fazendo alguma coisa na vida real, um projeto à mão, você, lógico, precisaria fazer a escala, mas isso não vai acontecer, porque hoje em dia ninguém faz na mão, né? Então, observem uma coisa aqui, pessoal. O constante, ele se anula no ponto do momento máximo.
como a gente já falou, né? Onde o cortante é zero, tem o momento máximo. Então, você precisa prestar atenção nesses detalhes. Mesmo que você não faça a escala, você tem que saber que aqui em L sobre 2, que eu tenho o momento máximo, em L sobre 2 o cortante vai ser nulo. Então, né, essa reta ela vai cortar aí no meio da viga. O cortante vai cortar aqui no meio da viga para ele se anular nesse ponto do momento máximo. Certo? Ficou claro isso? Sim. Beleza. Então, vamos continuar. Observações importantes aqui, né? Que eu já venho falando algumas, mas para deixar aqui, né? Também para vocês terem depois aí para estudar também. Então, pessoal, onde eu tenho um carregamento distribuído, quando eu tiver um carregamento distribuído, o diagrama do momento fletor, ele vai ser uma função quadrática, né? De segundo grau. Então, quando você veja um carregamento distribuído, vocês não podem desenhar um diagrama linear, porque está errado, né? Diagrama linear é apenas quando não existe carga distribuída. Então, carga distribuída, você desenha uma função curva, né? De segundo grau. O momento é máximo, o mínimo, onde o cortante é nulo, que é o que a gente estava falando agora. O momento fletor, ele cresce quando o cortante é positivo e decresce quando o cortante é negativo. Por quê? Pelas relações que existem entre a função momento e a função cortante. A função cortante é a derivada do momento. A derivada expressa a tangente. Então, se eu tenho uma tangente positiva, quer dizer que está crescendo o gráfico, né? Se eu tenho uma tangente negativa, o gráfico aqui estaria decrescendo. Certo? Então, essas coisas assim é para vocês se apoiarem, né? Na hora de realizar o traçado, vocês precisam ter essas coisas bem claras, né? Para vocês não errarem, fazer certinho. E uma coisa que já falei também bastante, é que o diagrama de momento fletor, ele sempre vai ser desenhado para o lado da fibra tracional. Isso aí é muito importante, pessoal, porque isso aí é praticamente unificado. Sempre, em toda literatura, em todo programa de cálculo estrutural, sempre aparece o momento desenhado para a parte das fibras tracionadas. Então, não vale a pena eu falar para vocês aqui, usem a convenção que vocês quiserem. Não vale a pena porque você vai fazer isso diferente ao mundo inteiro. Então, não faz sentido. Para o cortante, aí vocês podem ficar um pouco mais livre, porque não é tão unificado. Você pode, eu vou desenhar o negativo para cá e o positivo para cá, mas você precisa ser coerente. Eu recomendo seguir aqui a convenção aqui que a gente está apresentando do livro e das aulas, né, para você ser coerente com o que a gente está fazendo aqui. Mas para a vida de vocês, o cortante, vocês até podem usar outra convenção, mas no momento, não façam, pessoal, outra convenção, porque vocês só vão se confundir, só vai dar problema, porque em todos os programas de cálculo estrutural, em toda a literatura que vocês vão encontrar, sempre vai estar desenhado para o lado da fibra tracional. Então, isso aí tem que ficar bem claro. Certo? Desenha o momento para o lado da fibra tracional. Vamos continuar, então. Então, pessoal, já vocês viram um exemplo agora com carga distribuída uniformemente. Mas a carga pode ser distribuída com outra configuração. Vamos ver um exemplo aqui de carga triangular, né? A mesma viga apoiada, com o mesmo comprimento L, só que com uma carga triangular, né? Vocês sabem, né, que a resultante de uma carga triangular vai ser Q por L dividido por 2.
certo? Então, você, para calcular primeiramente as reações nos apoios, vocês calculam aí a resultante, que é por L dividido por 2, que vai estar aplicada a 2L sobre 3 ou L sobre 3, né? Dependendo do lado. Ou seja, você vai ter uma resultante aqui que é por L sobre 2, que vai estar aplicada a L sobre 3 aqui desse lado. Você calcula as duas reações, como vocês já sabem. Essa parte aqui a gente não vai entrar, porque isso é conteúdo que já passou, tá? Da mesma forma, vocês têm aqui um trecho único, porque essa carga triangular é a mesma, né? Ela não mudou a configuração. Ela mudaria se, de repente, eu tenho uma carga triangular, uma distribuição que é triangular, e de uma hora para outra mudou para uniforme. Então, aí vocês teriam dois trechos. Mas, como a distribuição é triangular e ela não muda, vocês têm também um trecho só. Então, fica claro essa questão do trecho, tá? Não é porque a carga está variando que você vai dividir em trecho. Não, você tem que ter uma mudança no carregamento. Ou acabou a carga distribuída e ficou um trecho da viga sem carga, aí você tem uma mudança. Ou você tem uma carga com uma distribuição de uma forma e ela mudou para outra. Então, aí você tem, sim, dois trechos diferentes. Se não acontecer isso, e se não tem mais nada nessa viga, né? Observem que assim, a seção da viga, né? Ela não muda, você não tem no meio nada, não tem outra articulação, não tem nada. E a configuração do carregamento também não muda, então, um trecho também. Como que a gente determina, então, aqui a função que descreve o momento? É sempre a mesma coisa, pessoal. Sempre vocês vão fazer um corte a uma distância X qualquer, né? De um apoio. Como que ficaria, então, a resultante se eu cortar aqui a uma distância X qualquer? Vamos supor aqui na seção S, que está desenhada aqui no exemplo. Se eu cortar aqui em X, eu vou ter uma resultante desse triangulinho aqui, que eu vou cortar em S, né? Que vai ser Q por X, né? Q por X sobre 2. Que seria isso aqui, que está representado. Q em X, no caso, porque é uma função, né? Multiplicando X sobre 2. Só que eu vou ter o quê? Isso aqui vai ser igual a QX quadrado dividindo 2L. Certo? Porque eu tenho essa carga Q. Eu vou ter que encontrar esse valor aqui, Q em X, nesse ponto. Lembrem que quando você tem uma carga triangular e você faz um corte, você tem que encontrar o valor máximo da carga naquele ponto, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a conta, senão eu explico para vocês. Determinação das reações. Então, vamos lá. Não, aqui eu não expliquei. Então, deixa eu explicar para vocês. Você tem aqui um valor Q, né? Então, você precisa encontrar aqui o valor Q em X. Você encontra esse valor por semelhança de triângulos, né? Q dividido por L vai ser igual a Q em X dividido por X. Certo? Q dividido L vai ser igual a Q em X dividido X. Por semelhança de triângulos. Então, você, com essa relação, você encontra o valor aqui de Q em X. Certo? Se eu tenho que Q em X dividido X vai ser igual a Q dividido L, Q em X vai ser Q dividido L multiplicado por X. Q dividido L multiplicado por X, quando eu multiplico aqui por X sobre 2, então, daí é que sai esse valor aqui.
Vocês entenderam, pessoal, como é que se faz? Vocês fizeram isso em exercícios já anteriormente, só que aqui a gente está usando variáveis e não números. Mas a gente fez isso em exercícios anteriores, quando vocês tinham que fazer um corte em uma seção com carga triangular. Certo? Só que aqui você está expressando tudo em função de variáveis. Você não tem aqui um valor numérico, mas é o mesmo, né? Então, nesse trecho, eu vou ter, né, que quem x, olha aqui, eu sei que coloquei, não estava nem percebendo, estava olhando só isso aqui. Que dividido ele vai ser igual a quem x sobre x. Isso que eu estava falando, nem tinha percebido que estava aqui escrito. Então, quem x vai ser Q dividido ele multiplicando x. Substituindo esse quem x, né, aqui, você tem esse valor aqui. Certo? Então, quanto que vale o momento na seção S aqui? Momento em X. Eu vou ter o quê? Vocês vão ter essa reação aqui no apoio, que ele é dividido 6, que multiplicaria X. Seria esse termo que está aqui, certo? Positivo, porque vai tracionar as fibras inferiores. E o momento que produz essa resultante aqui, que nesse caso eu vou colocar negativo, porque tracionaria as fibras superiores. Essa resultante aqui, né? Que seria esse valor aqui, multiplicando x dividido 3. Lembrem que sempre a resultante aqui no triângulo, ela está aplicada a L sobre 3 desse ponto. Então, colocando esse aqui em x, por esse valor aqui, de x sobre 3, esse aqui em x por x sobre 2 é isso que está aqui, pessoal. Seria o mesmo que isso aqui. Você vai obter esse momento aqui. Você vai obter essa função de momento, que no caso, ela é uma função cúbica. Observem que eu vou ter um x aqui elevado a 3. Então, eu teria uma função aqui de terceiro grau. Então, já vocês também podem ir anotando aí que quando vocês têm uma carga distribuída triangularmente, a função momento, ela vai ser cúbica. Certo? Os valores nos extremos, da mesma forma, você só substitui o valor de x aqui, que seria 0, e o valor de x aqui, que seria L, nessa função. E aí você encontra os valores dos extremos. O momento vai ser 0 em ambos extremos. Certo? E o momento máximo? Vamos lá. O momento máximo a gente faz da mesma forma, né? A gente encontra a função cortante, que seria a derivada da função momento. Olha, a função momento eu trouxe para cá para vocês, né, observarem aqui a função momento. A derivada disso aqui, então, seria o quê? Quando eu faço a derivada disso aqui, esse termo elevado ao cubo, ele vai ficar elevado ao quadrado, né? Porque a derivada de x ao cubo vai ser 3x quadrado, certo? Né? Aí eu simplifico esse 3 com esse 6, vai ficar esse 2 aqui. E do outro lado, né? Vai ficar o termo constante, que a derivada de x é 1. Vai ficar que multiplicando ele sobre 6. Então, essa seria já a função constante. Com essa função constante, né? Você já determinaria onde que está o momento máximo. Vamos também aqui determinar o cortante nos extremos, substituindo x0 e xl na função cortante. E vocês vão obter aqui que ele vai valer QL sobre 6, aqui no extremo A, e menos QL sobre 3 no extremo B. Só substituindo esses valores aqui na função, tá? O momento máximo, então, da mesma forma. Como que eu encontro o momento máximo? Para a posição, né? Para o valor de x, no qual essa função aqui do cortante é 0. Então, você pega a função igual a 0 e encontra o valor de x. Você fazendo aqui as contas, né? Passando para o outro lado para encontrar o valor de x, vai chegar a um valor de L sobre raiz de 3.
certo? Então, observem aqui que o momento máximo, eu vou substituir para x L sobre raiz de 3, né? Eu vou substituir esse valor aí na função de momento, esse valor de x, e encontro o valor de momento máximo, da mesma forma que foi feito no exemplo anterior. Então, você já sabe que você vai fazer um traçado de uma função cúbica e que a essa distância de L raiz de 3, você vai ter um valor máximo no momento que vale, né, QL quadrado dividido 9 raiz de 3. Então, vamos lá. Então, é só traçar, pessoal, a função, né? O valor do momento máximo, você representa a essa distância. E o cortante, observem aqui que se você está variando o momento segundo uma função cúbica, a derivada de uma função cúbica é uma função quadrática. Então, o cortante ele vai variar de acordo com uma função quadrática. E da mesma forma, ele vai respeitar essas relações. Quando o cortante aqui é zero, ou seja, no momento máximo, eu vou ter o valor zero, o valor nulo de cortante. Beleza? Vamos lá. Observações aqui. O coeficiente aqui angular, ou seja, a tangente, né, que seria a derivada do momento, vai ser zero aqui em A, porque a carga nesse ponto, né, é zero. Então, ele vai variando de acordo com uma curva quadrática e vai zerar aqui no ponto de momento máximo. Então, pessoal, observem aí sempre essa relação. Certo? Alguma dúvida até aqui? Alguém está com alguma dúvida? Não, Assim, professor, tranquilo. seria dúvida Não, de... ainda não. Quero ver na prática aí, professor. Então, isso aqui é mais ou menos uma prática, só que vocês não têm Eu sei, mas valores. só que a senhora está usando sua letra, né? E aí letra, parece que está em álgebra linear. Aí confunde a cabeça pra caramba. Então, mas é que para você determinar a função, você precisa dar um valor de x arbitrário, senão você não tem uma função, a função ela tem que estar expressa em função de x, senão não tem uma função, você teria um valor. Mas vamos ver outros exemplos também com valores, pelo menos, nas cargas, tá? Então, isso aqui já ficou claro, pelo menos, assim, o procedimento, a parte teórica está clara? Bem, a gente vai ver mais exemplos agora, de qualquer forma, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer um resumo aqui importante do traçar os diagramas, que vocês precisam saber, você precisa decorar isso aqui, pessoal. Se o carregamento transversal distribuído é nulo, ou seja, se eu não tenho carregamento distribuído, como já falei também, então eu não vou ter uma função de momento curva, eu não vou ter uma função variando de acordo com uma curva, eu vou ter uma função linear. E o cortante, ele vai ser, então, constante. Observem aqui o exemplo, que a gente já viu anteriormente, mas estou fazendo um resumo de tudo que a gente viu. Só uma carga concentrada. O momento, ele vai ser linear. E o cortante, ele vai ser constante. E vai ter uma descontinuidade aqui no ponto da carga concentrada. Essa descontinuidade, essa diferença aqui de cortante, tem que ser igual a esse valor da carga P. Então, fiquem atentos a essas coisas, tá? Vamos lá. Quando o carregamento é distribuído uniformemente, né? O cortante, primeiro, o momento, ele vai variar de acordo com uma função quadrática, né? Para uma viga biapoiada com carga distribuída, o momento máximo, ele vai ser sempre QL quadrado dividido por 8. Isso aqui é fixo. Cada vez que você tem uma viga apoiada com carga distribuída em todo o comprimento, o valor de momento máximo vai ser esse aqui. E aplicado no meio, né? A L sobre 2.
Se o momento ele varia de acordo com uma parábola, o cortante ele vai variar linearmente. E ele vai ser zero, vai ser nulo no meio da viga, né? No ponto do momento máximo. Então, observem essas características quanto ao gráfico, dependendo do carregamento. Outras coisas aqui importantes que tem que ficar na cabeça de vocês. A variação de cortante está associada à variação de carregamento transversal, né? Essas coisas também já vocês sabem, desde antes da prova já tinha falado dessas relações, mas isso tem que ficar bem claro. O diagrama de momento fletor sempre vai ser desenhado para o lado que traciona as fibras dessa barra. Observem também essa questão aqui da tangente, né? Quando o cortante ele for positivo, o momento fletor vai crescer, porque tangente positiva indica o quê? Uma reta ou uma curva crescendo. Então, quando o cortante for negativo, eu vou ter o momento decrescendo, seja ele uma reta ou uma curva, mas vai ser decrescente. Nas seções onde o momento fletor atinge os valores máximos ou mínimos, quer dizer, negativo, máximo positivo ou mínimo, que seria máximo negativo, né, em módulo. Nessas seções, o momento vai ser zero. Isso tem que ficar bem claro. Então, vocês pegam aí depois essa slide aqui e vocês ficam repetindo isso aí 1000 vezes, porque isso tem que estar na veia de vocês, tem que estar isso aqui. Você não pode ver um gráfico você não pode ver um gráfico de momento variando com uma parábola e você desenhar um cortante que seja constante. Não pode, isso é um erro de conceito grave. Você tem que saber que a derivada de uma curva vai ser uma reta, então o cortante vai ser uma função linear. Então, essas coisas de conceito, pessoal, é o mais importante de tudo aqui na disciplina. Os cálculos, eles, lógico que são importantes, porque você precisa fazer o cálculo certo, né? Mas um errinho no cálculo, às vezes, não é tão grave quanto um erro de conceito. Porque um errinho no cálculo dá para você consertar, mas os erros de conceito, você não, assim, se tem um erro de conceito, você não consegue fazer as coisas certas. Então, isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. Vamos lá. Outro detalhe aqui, que também falei, mas vou repetir de novo. Uma força concentrada provoca descontinuidade no cortante. Observem aqui que eu vou ter um cortante com uma descontinuidade nesse ponto da carga concentrada. E nesse ponto também de descontinuidade, eu vou ter uma inversão aqui da tangente, né? Uma mudança de tangente no gráfico do momento. Certo? Porque eu tenho aqui um lado que vai ser positivo e o outro vai ser negativo, vai estar para o sentido contrário. Então, eu vou ter uma tangente aqui com uma mudança, né? De positivo também para negativo. Então, observem também esses detalhes aí, tá? Quando vocês forem fazer traçados, ficar atentos a isso aí. Mesma coisa quando eu tenho um momento concentrado. Se eu tenho um momento concentrado, eu vou ter essa descontinuidade no gráfico de momento. Observem que ele varia linearmente, porque eu não tenho carga distribuída. O momento ele varia de forma linear, mas se eu tenho uma descontinuidade aqui, nesse ponto do momento concentrado, eu tenho uma descontinuidade. Essa descontinuidade vai ser só no gráfico de momento, porque a descontinuidade é no momento. Eu tenho um momento concentrado, eu não tenho uma carga concentrada. Então, mesmo que eu tenha aqui uma descontinuidade, o cortante, ele não tem nada a ver com essa descontinuidade, ele continua constante. Ele continua constante, mesmo que eu tenha descontinuidade aqui. Por quê? Porque as tangentes, elas não variam. A tangente dessa reta são iguais. Você vê aqui, não houve mudança de tangente. Essa tangente aqui, a reta está descendo aqui também. Elas são paralelas, então o cortante é constante.
Só se eu tivesse uma tangente aqui invertida, ao contrário, então eu teria uma descontinuidade, que seria o caso da carga. Mas o caso do momento concentrado, pessoal, não afeta o gráfico de constante, certo? Só vai afetar aqui o gráfico de momento. Beleza? Então, todas essas coisas aí tem que ficar bem clara para vocês. Últimas observações aqui. Como a flexão é causada pelo momento fletor, se este momento é nulo, ou seja, se eu não tenho momento, eu não vou ter, então, flexão nesse elemento. Então, o segmento ele vai permanecer reto, certo? Se eu não tenho nenhum momento fletor, esse elemento ele não vai se fletar, não tem como. Então, ele vai ficar reto. Por isso, você, quando for traçar um diagrama, você pode imaginar a deformada dessa barra, porque ela ajuda, né, na visualização do diagrama, do reforço. Você imagina a deformada e você já, pela deformada, você já fica na sua cabeça, já fica onde vai ter um reforço, se vai ter flexão, se não vai ter. Então, isso aí ajuda, né, na verificação e ajuda no traçado mesmo dos diagramas. Certo? Tudo claro aqui? Então, vamos ver um exemplo, pessoal. Um exemplo com valores, tá? Vocês já sabem como determinar as funções. Então, a gente tem duas formas de fazer o traçado dos diagramas. Você pode determinar a função, né? E com a função você consegue fazer o gráfico. Você sabe que com uma função você consegue traçar um gráfico. Então, isso aí é matemática. Ou você pode simplesmente determinar os valores nas seções-chave e unir os pontos. E não precisa determinar as funções, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho uma viga bem apoiada, uma carga aqui de 20 kN a uma distância de 4 metros de um dos apoios. Primeiro passo, determinar as reações nos apoios. Isso aí vocês já sabem. Então, eu vou pular essa etapa aqui. Se você fazer aí a continha, vocês vão ter aqui um valor de reação de 8,6 kN e no outro apoio, 11,4, né? Então, beleza. Vamos pular essa parte aqui, que vocês já sabem determinar as reações. E o passo 2 seria o quê? Determinar, então, os esforços solicitantes internos nas seções-chave. Quais seriam as seções-chave nessa viga aqui? Vamos lá. Vocês que vão falar. Quais seriam as seções-chave aqui? Não? Alguém sabe, pessoal? Vamos lá, sem medo, pode falar. Ninguém vai falar? Repete aí, professor. Repete aí. Então, estou perguntando para vocês quais seriam as seções-chave nessa viga, né? Para fazer a determinação do reforço e traçar o diagrama. Quais seriam as seções-chave que eu preciso aqui conhecer? Só lembrem que em aulas anteriores eu já falei para vocês também quais seriam as seções-chave. Está até nas slides, né, das aulas passadas. As seções-chave, elas sempre vão ser início e fim do elemento, né? Início e fim do elemento são sempre seções-chave. Outras seções-chave, aquelas nas que acontecem mudanças na configuração do carregamento. Essas são seções-chave também. Quais outras são seções-chave? Aquelas nas quais eu tenho reforços máximos e mínimos. Essas também são seções-chave. Então, olhando essa viga aqui, quais seriam as seções-chave aqui? Só para ver se vocês estão entendendo. Por isso eu quero que vocês falem, para ver se vocês estão entendendo
como que vocês fazem para chegar no diagrama. No caso dessa viga aqui, Nas duas extremidades onde tem a força aplicada? sim, então você nas extremidades são seções chaves. Tudo certo. E onde mais? Onde tem a força aplicada ali, 20 kN, né? Isso. Então, seriam essas 3 as seções chaves. É isso. Então, nessas 3 seções, eu vou determinar o reforço para traçar o diagrama. O momento aqui em 0 seria 0, certo? O momento aqui em 4 seria quanto? 8,6 que multiplica 4. Eu teria só essa força produzindo momento. Tracionando as fibras inferiores, positivo. Se você fazer a continha aí, 8,6 por 4, vai dar 34,3 kN. Professora, só para Sim. tirar uma dúvida, eu só uso as fórmulas que você mostrou anterior e outras que você mostrou na aula passada, se tiver carga distribuída, se for assim, só uma força aplicada, eu uso aquelas outras que a gente já usava, de equilíbrio. Então, você está usando sempre as mesmas fórmulas. Sempre está usando as mesmas. Você não está usando diferente. O que acontece? Você tem 2 formas para você traçar o diagrama. Ou você encontra a função, ou você determina ele nas seções chaves e une aqueles pontos. Então, você pode fazer das 2 formas. Só que encontrando as funções, você precisa determinar uma distância x genérica e fazer um corte aqui genérico, né? Então, nesse caso, a gente está fazendo da forma prática, que é determinar nas seções chaves. E depois a gente vai unir os pontos, né? Mas você pode fazer também determinando a função. Só que vai ser um pouquinho mais trabalhoso e não precisa. Mais simples aqui, você simplesmente determinar já na seção. Mas quando você vai determinar com a função, você está aplicando igual as mesmas 3 equações de equilíbrio, só que você vai fazer um corte a uma distância genérica x e vai expressar tudo em função de x, né? Se eu fizer um corte aqui a uma distância x nesse lado, você consegue determinar uma função aqui de momento em função de x. Só que a gente não precisa fazer isso, porque você determinando aqui nas seções chaves, já você consegue traçar o diagrama. Então, nesse caso aqui, não precisaria. Entendeu? Certo? Então, isso aqui é uma forma mais rápida, mais prática, né? Você pode fazer da outra forma, mas isso aqui é mais prático. Então, vamos lá. Por que você precisa saber, então, também determinar a função? Vocês vão entender agora mais para frente com outros exemplos. Então, pessoal, esse exemplo aqui é simples, né? Você só tem essas 3 seções chaves e você tem os momentos, né? Conhecidos aqui facilmente. Faltou aqui o momento em 7, né? Se você encontra um momento aqui, vai ser 0, mas de olhar, você tem aqui um apoio, né? Você não tem um engaste. Então, se você tem um apoio simples ou uma articulação, o momento vai ser 0. De cara, você precisa já saber isso, não precisa ficar fazendo conta. Porque esse tipo de vínculo, ele não transmite momento. De novo, o exemplo aqui com a régua. Eu tenho um apoio simples. Ela vai se deformar assim, certo? Então, ela gira, mas ela não está produzindo momento. Se eu tivesse uma viga aqui engastada e livre, né? Que eu aplico uma força aqui, essa extremidade aqui, ela não consegue girar. Então, eu aplico um esforço e aqui vai surgir um esforço de momento, porque ela está engatada. Mas se ela está só apoiada, ela gira, mas não tem esforço de momento. Então, você olhar essa viga com esses 2 apoios, já você sabe que o momento vai ser 0 aqui e 0 aqui. Mas se você aplica as equações de equilíbrio, você vai encontrar o valor 0 também. Vamos ver o cortante, pessoal. O cortante, ele varia como, então? O cortante,
aqui no apoio A vale quanto? Vamos falar que esse apoio aqui vai ser A, e esse aqui vem. No apoio A vale quanto o cortante? Professor, eu fiz o cálculo, eu tinha feito o cálculo antes e eu achei 0. Só que eu vi que quando você fez a representação do gráfico, você usou o valor da reação de apoio. Espera aqui, do cortante? Isso. Então, quanto que vale o cortante? O momento é que vale 0 no apoio, mas o cortante não vale 0, porque você tem aqui uma força, certo? Então, o cortante... Então, peraí, eu fiz errado. Eu fiz o quê? Eu fiz 3 seções, né? Uma no primeiro apoio, depois eu fiz uma no meio, né? Onde está a força aplicada, no meio não, onde está a força aplicada, e depois uma no final da estrutura. Aí, quando eu fiz a cortante com valor 0 nas 2 pontas. O cortante ele não é 0, por quê? Porque você tem uma força aqui aplicada. Então, o cortante não pode ser 0, quem é 0 é o momento. Se você faz um cortecinho aqui, infinitesimal, lembrem como que você determina o reforço em uma seção. Você tem que cortar a estrutura naquela seção e joga toda a outra parte para fora. Então, se você vai determinar o cortante aqui no apoio, faça a ideia que você cortou o apoio e jogou tudo isso para fora. Você determina o cortante aqui na seção infinitesimal, em um ponto depois da reação. Se você tem 8,6 para essa estrutura ficar em equilíbrio, quando você faz um corte, você vai ter um cortante igual no sentido oposto. Lembrem, vocês fizeram isso até para a prova passada. Você determina os reforços em uma seção, você faz um cortecinho na estrutura. Você faz um cortecinho aqui, você vai ter um cortante aqui que vai valer 8,6. Só que no sentido contrário. Para terminar agora o cortante aqui no meio, né? No meio não, perdão. Não está no meio, está a 4 metros. Mas no ponto aqui da carga aplicada, como que vocês faziam, pessoal? Quando você tinha uma carga aplicada, vocês não determinavam pela esquerda e pela direita? É a mesma coisa que vocês estão fazendo aqui. Então, se você vai determinar o cortante aqui em 4, né? Cortando aqui à direita, perdão, à esquerda, ele vai valer quanto? 8,6. Você faz um corte aqui antes da carga, você vai ter só essa reação, você vai ter um cortante atuando no sentido contrário. E agora, o cortante é determinado pelo lado direito, né? Você vai cortar, então, aqui, vai deixar tudo isso para fora. Se você faz um cortecinho aqui, você vai ter um cortante que vale 11,4, certo? Então, você vai ter uma descontinuidade, vai ter um valor aqui de cortante pela esquerda e pela direita. É a mesma coisa que vocês já faziam. Vocês estão determinando esforços em uma seção. Então, você vai, o cortante em 0, ele vai ser 8,6, porque você tem essa carga aplicada aqui. O cortante em 4 metros, pela esquerda, ele vai ser 8,6, porque se você corta aqui, não tem mais nada. Se você fica com esse lado, só tem 8,6. E o cortante pela direita, cortando aqui depois da carga, e ficando com o lado direito, porque você está determinando pela direita, o cortante ele vai valer 11,4, só que é negativo. E o cortante aqui em 7, a mesma coisa, vai valer 11,4 no sentido contrário. Mas é a mesma coisa que vocês faziam, determinar os reforços internos em uma seção. Eu determinei aqui na seção A, apoio A, na seção da carga concentrada, que eu teria que determinar pela esquerda e pela direita, e na seção do apoio, que eu teria o valor da reação. E observem que, da mesma forma que você fazia, esse cortante remódulo, ele tem que dar uma soma de 20 kN. 8,6 mais 11,4 vai ser o valor dessa força aplicada.
Então, o passo número 3 é traçar os diagramas. Como você faria um traçado? Conhecendo esses valores nas seções-chave, você vai simplesmente unir os pontos. Momento fletor, né? 34,3 aqui, no ponto da aplicação da carga, 0 e 0. Como eu não tenho carregamento distribuído, ele varia linearmente, você vai desenhar ele para o lado da fibra tracional, né? Que seria, nesse caso, as fibras inferiores. E o cortante, da mesma forma, você tem 8,6 positivo desse lado, 11,4 negativo, e no meio, uma descontinuidade. Então, o cortante, ele vai ficar assim. 8,6, 11,4, e uma descontinuidade aqui, que a soma desse cortante aqui vai ser 20. Então, observem a nossa convenção de sinais para o cortante. Se você faz um corte, né, o cortante aqui vai estar apontando para baixo, certo? Para deixar em equilíbrio esse lado, se você faz um corte, você tem um cortante apontando para baixo. Então, quando você faz a análise da esquerda para a direita, né, lembrem que o cortante, ele sempre é duas componentes, né, para ele fazer um corte na seção. Então, cortando aqui no lado esquerdo, numa seção qualquer, eu vou ter uma resultante apontando para baixo. Então, a gente vai definir que vai ser positivo. Para eu definir essa, ou seja, se eu definir que a resultante aqui apontando para baixo é positivo, eu teria que ter do outro lado uma resultante apontando para cima, para ele também ser positivo, porque o cortante são duas componentes. Então, quando você faz a determinação pelo lado direito, perdão. Quando você faz a determinação pelo lado direito, você faz um corte e a resultante está apontando também para baixo. Não está apontando para cima para ser positivo junto com o outro. Então, por isso que é negativo. Essa convenção do cortante é um pouco confusa para vocês, mas vocês precisam praticar isso aí, porque não tem outra forma de você determinar. Mesmo que você troque a convenção, você tem que ter isso em mente, de que são duas componentes. Então, se você está considerando que a resultante para baixo aqui é negativo, você tem que ter em conta que para ser negativo do outro lado, teria que ficar para cima, né? Então, tanto faz a convenção que você estabeleça, você tem que levar isso em consideração de quando você está determinando por um lado ou pelo outro. Mas vamos estabelecer essa convenção aqui todo mundo para ficar unificado e para ser mais fácil para vocês, porque já fica confuso às vezes. Então, se você usa outra convenção distinta, vai ficar mais confuso para você ainda. Então, vamos estabelecer essa convenção aqui. Quando eu cortar e a resultante estiver apontando para baixo, ele vai ser positivo. Da esquerda para a direita. Então, para ele ser positivo da direita para a esquerda, eu teria que ter a resultante do lado, apontando para o lado contrário, que seria para cima. Só que aqui, a resultante apontaria também para baixo. Fica negativo. Aí eu teria essa descontinuidade de 20 kN, né? 8,6 mais 11,4 vai dar 20. Alguma dúvida, pessoal? Vocês entenderam que o cortante aqui, ele vale o valor da reação? Sim. E também vocês entenderam aqui que na seção-chave, como eu tenho uma descontinuidade, vocês vão determinar pela esquerda e pela direita, da mesma forma que vocês faziam, né? Só que agora, você vai fazer a mesma coisa que vocês estavam fazendo antes, determinar os valores em seções, só que você vai unir essas seções e traçar um diagrama. É só isso. Você precisa agora só conhecer como é que varia esse diagrama, se ele é uma parábola, se ele é uma função linear, se o cortante ele é linear, se o cortante ele é um constante, essas coisas. Mas você vai fazer a mesma coisa que estava fazendo, não é nada novo. Beleza? Então, a gente vai ver outro exemplo agora. Vamos ver esse exemplo aqui.
né? Que é um pouquinho diferente. Essa viga tem uma carga uniformemente distribuída, mas ela não está distribuída em todo o comprimento da viga, né? Ela está distribuída aqui em 6 metros só. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, reações nos apoios. Isso aí vocês façam em casa, né? Porque isso aí já é conteúdo passado. Você vai encontrar, se você faz as continhas, uma reação aqui de 37,5 kN e no outro apoio 22,5. Isso você encontra calculando essa resultante aqui da carga, né? Aplicada em 3 metros e aplicando as equações de equilíbrio que vocês já sabem. Passo 2. Determinar o reforço solicitante interno nas seções chaves. Vamos ver essa viga aqui. Quais seriam as seções chaves aqui? Pessoal, sempre os apoios são seções chave. Isso aí já, vamos deixar assim, claro, né? Os apoios são sempre seções chave, porque são o início e o final daquele elemento, dessa viga. Então, além dos apoios, qual outra seção chave eu teria aqui nesse caso? Ali no centro daquela carga ali, do 10 ali. Então, lembrem quais são as seções-chave. Você está falando que no meio aqui da carga? Isso. Então, eu tenho uma seção-chave quando acontece uma mudança no carregamento. Aqui no meio desse trecho aqui, eu não tenho mudança nenhuma, porque eu tenho essa carga uniforme em todo esse trecho. Onde que eu tenho uma mudança? Daqui para cá, pessoal. Né? Até 6 metros, eu tenho um trecho com a mesma configuração de carregamento. Depois dos 6 metros, né? A 7 metros aqui, eu já tenho outro trecho que não tem carregamento. Então, nesse ponto aqui em 6 metros, eu tenho uma mudança de carregamento. Isso aqui é uma seção-chave, porque o meu diagrama, ele vai ser diferente aqui do que aqui. Ou seja, a função do diagrama vai ser diferente nesse trecho do que nesse outro. Você tem uma função aqui, a função momento nesse trecho vai ser de segundo grau, porque você está com uma carga distribuída. E nesse trecho aqui, eu não vou ter uma função de segundo grau, porque eu não tenho carregamento distribuído. Então, você já percebe aí que você tem 2 trechos diferentes, onde a função do momento ela vai ser diferente. Então, essa seção aqui é uma seção chave, porque aqui acontece uma mudança. Certo? Vamos lá, então. O momento em zero, para x igual a zero, ou seja, nesse apoio aqui, ele vai ser zero, eu não tenho momento aí. O momento em 8, que seria nesse outro apoio, ele vai ser zero também, porque eu não tenho momento, é um apoio simples, né? O momento aqui em 6, na seção chave, em 6 metros, ele vai ser quanto? 37,5 pela distância, 6, o momento produzido pela reação, que vai tracionar as fibras inferiores, né? É que eu coloquei ao contrário o sinal, vou consertar para vocês. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu consertar aqui para vocês o sinal. Então, pessoal, eu teria esse momento aqui e o momento produzido pela resultante dessa carga distribuída, que seria quanto? 10 por 6 dá 60, né? 60 kN aplicados no meio,
seria, então, 60 que multiplica 3. No caso aqui, tracionando as fibras superiores, né? Então, eu ficaria aqui com um momento que traciona fibras superiores de 45 kN por metro, multiplicando o metro, certo? Que eu coloquei aqui a resultante. Essa aqui acho que eu coloquei o contrário. Então, eu vou consultar agora para vocês, mas vamos lá. O trecho 1 seria esse trecho aqui, da carga distribuída. Deixa eu tirar esse momento aqui. Então, pessoal, eu já tenho uma coisa. Você já tem um momento aqui no apoio que é 0. Você já tem um momento aqui na seção chave, né? Então, você precisa determinar também qual é a seção do momento máximo nesse trecho aqui, que você não sabe. Para o diagrama, você precisa conhecer onde que está o momento máximo e quanto é que ele vale. Então, para isso, você precisa determinar o quê? Você vai determinar a função do momento. Por quê? Com a função do momento, você consegue determinar o cortante, que é a derivada da função momento, e você encontra aquele ponto para o qual o cortante é 0, né? O valor de x para o qual o cortante é 0, e então, para esse valor, você teria o momento máximo. Então, observem que às vezes vocês precisam conhecer a função, porque olhando de cara essa viga, você não sabe onde que vai estar o momento máximo, certo? Então, vamos lá. Você define uma distância aqui x, genérica. O momento aqui é uma distância x, ele vai valer quanto, pessoal? Ele vai ter essa reação no apoio de 37,5 multiplicando x. Eu coloquei os sinais aqui contrário, mas eu vou consertar agora no final do slide para vocês. Que isso aí também não influencia muito, pessoal, ter o sinal contrário aqui. O que importa é que quando você for fazer o desenho, que você desenhe para o lado que as fibras estão tracionadas. Então, aqui você pode ter uma convenção diferente, mas na hora do traçado, você tem que desenhar para o lado da fibra tracional. Então, vamos lá. Você tem essa reação de 37,5 que multiplica x. Você vai ter uma resultante, né? Se você corta aqui em x, de 10 por x, certo? Uma resultante dessa carga de 10 kN por metro distribuída, 10x, aplicada em x sobre 2, que seria isso que você tem aqui, né? A resultante, que eu fico nesse trechinho, 10 por x, que multiplica x sobre 2. E assim, né? Você encontraria a função do momento. Que no caso é uma função quadrática, vocês já sabem, tem carregamento distribuído. A derivada do momento já me dá a função cortante automaticamente. A derivada disso aqui, né? Vai ser derivada de x quadrado de 2x. Vou simplificar esses dois. Vou ficar com 10x. E com 36,5 desse lado. Então, pessoal, para o valor de x, para o qual o cortante se anula, eu vou ter o momento máximo. Então, você iguala essa função a 0 e encontra o valor de x, que vai ser 3,75. Então, você sabe já que o momento máximo nesse trecho vai estar em x igual a 3,75. Então, é só pegar aqui esse valor de x e substituir na função de momento. Então, você substitui, né? M em 3,75, substitui aqui nessa função, 3,75, e você vai encontrar um valor de 70,3 kN multiplicando o metro. Certo? Momento máximo vai ser, então, 70,3 kN multiplicando o metro.
Então, observe como que você faz o diagrama. Já você sabe que aqui é 0 e aqui é 0. Você conhece o valor aqui em 6 também, do momento. E você sabe que o momento máximo aqui no trecho está a 3,75. Então, pessoal, é só traçar o diagrama, né? É só traçar o diagrama. O momento máximo vai ser 70,3, né? Uma distância aqui de 3,75. O momento em 6 aqui nesse ponto vai ser 45. Então, você vai traçar uma função de segundo grau, mas daqui para cá ele vai ser linear. Só que você nem precisa determinar a função, porque você já tem o valor aqui e sabe que aqui é 0. Então, você só une o ponto. Então, você não precisa ficar fazendo conta quando você já sabe como que vai ficar o gráfico. Então, por isso é importante identificar essas seções-chave. Certo, pessoal? Então, vamos lá. O momento aqui, então, ele ficava... Eu teria que fazer a conta aqui, mas ele está desenhado tracionando as fibras inferiores, então, ele é positivo. Então, essa conta aqui, vocês podem fazer aí, mas isso aqui deve ficar positivo, esse termo deve ser maior do que esse outro aqui. E isso aqui, para ser coerente, eu vou trocar o sinal, que como a gente já estava fazendo, para não dar confusão aí na cabeça de vocês. Certo? Então, vamos lá. Deixar um negativo aqui e um positivo aqui. E aqui igual seria o contrário. Só para deixar igual, pessoal. Então, vamos lá. Então, o gráfico do momento dessa viga ficaria assim, com essa configuração. Uma parte aqui no trecho de carga distribuída em curva, né? Na função quadrática, e essa parte aqui linear, mas você apenas une o ponto que você conhece já o valor, e você sabe que aqui é 0. Então, esse seria o gráfico do momento dessa viga aqui. E o gráfico de cortante? Vamos lá, você já tinha a função cortante, que ela era a derivada do momento. Então, eu vou substituir o cortante aqui em 0, vai ser esse 37,5, né? E o cortante em 8, né? Vai ser 22,5. Você pode, já você sabe que vai ser o valor da reação no apoio, mas se você substituir aqui o valor de 8, você vai encontrar esse valor também. Você substitui na função o valor de x e você vai chegar no mesmo resultado, pessoal. Então, pode fazer assim ou pode simplesmente já sabe que o valor da reação, você coloca lá o valor da reação. E o cortante aqui em 6, que seria a seção chave também, ele vale quanto? Você substitui aqui em 6 e vai chegar a um valor também de 22,5. Você vem aqui que se você faz um cortezinho aqui pela direita, você vai ter também 22,5. Então, você tem um cortante aqui com sinais contrários, né? E o cortante em 3,75, que é ou seja, a distância na qual está o momento máximo, já você sabe que vai ser 0. Então, você faz o gráfico de cortante, né? Com esses valores. Aqui no apoio, 37,5. No outro apoio, 22,5. Perdão, aqui no apoio. E em 6, 22,5. E você tem uma função aqui linear que vai cortar aqui a 3,75, tá? Essa distância aqui é 3,75, que seria a distância do momento máximo. Então, esse seria o gráfico
de cortante dessa viga. Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma dúvida? Só que isso aqui acaba aqui. Alguém falou aí? Não falei não. Então, pessoal, deu para entender assim como que você faz o traçado do diagrama? Agora ficou melhor, com o número ficou melhor. Tá. Treinar, fazer de novo. Então, a gente tem mais exercício para fazer, mas vamos primeiro fazer uma pausa, porque aí eu já vou pegar a outra slide. Então, vamos fazer uma pausa agora para já continuar com a outra slide, a próxima aula. E a gente volta, então, daqui a 15 minutinhos, tá? São 8h24, quase 8h25. A gente pode voltar umas 8h40, tá bom? Tá bom. Beleza, professor. Então, daqui a 15 minutinhos, então, a gente continua.